Olá, meus amigos, aqui quem fala é o professor Bruno Oliveira. Estou aqui no nosso Minuto Eleitoral para tratar de um assunto que tem gerado umas certas dúvidas, certas diversidades de entendimento. Estamos aqui para esclarecer, então, as dúvidas que surgem, que confundem todo mundo. Hoje nós vamos falar sobre o chamado voto em separado. Primeiramente, nós temos que observar qual que é a previsão para esse voto em separado. Se você pega o Código Eleitoral, e aqui vamos pegar o Código Eleitoral, abrir no artigo de número 147, por favor. O artigo de número 147 do Código, parágrafo 3º, ele fala assim: o voto em separado, por qualquer motivo, será sempre tomado na forma prevista do parágrafo anterior. Aí o 147 diz assim: o presidente da mesa dispensará especial atenção à identidade de cada eleitor admitida a votar. Existindo dúvida a respeito, deverá exigir-lhe a exibição da respectiva carteira e, na falta desta, interrogá-lo sobre os dados constantes do título ou da folha individual de votação, confrontando a assinatura do mesmo com a feita na sua presença pelo eleitor e mencionando na ata a dúvida suscitada. O que eu quero observar também é a previsão do que consta o artigo de número 145. Que diz assim: o presidente, mesário, secretários, suplentes e os delegados e fiscais de partido votarão perante as mesas em que servirem, sendo que os delegados e fiscais, desde que a credencial esteja avisada na forma do artigo 131, parágrafo 3º, quando eleitores de outras sessões, seus votos serão tomados em separado. Aí vem o parágrafo único. Com as cautelas constantes do artigo 147, parágrafo 2º, poderão ainda votar fora da respectiva sessão. Aí fala que juiz eleitoral, presidente da república, candidatos a diversos cargos. O que eu quero dizer para vocês, então, é que o voto em separado, ele era utilizado nos casos em que havia dúvidas acerca da identidade do eleitor, acerca de impugnação pelos membros da mesa, fiscais, delegados, candidatos ou qualquer eleitor. Então, nós tínhamos a possibilidade da realização do voto em separado, conforme nós vimos no artigo 145. Ele enumera uma série de candidatos que podem votar, mesmo que os nomes não estivessem na sessão eleitoral. Porém, isso caiu por terra. Com a resolução 20686 do ano de 2000, somente os eleitores, e também, claro, não podemos esquecer, com a adoção da urna eletrônica, somente poderão votar na sessão eleitoral os nomes que estiverem na folha de votação. Então guarde isso, porque isso é cobrado em prova. Isso é cobrado em concurso público. Somente os eleitores, para aqueles locais adotados a urna eletrônica, somente poderão votar se o nome dele estiver na sessão eleitoral, né? Nós temos ainda, lá durante a votação, imaginemos que o nome não esteja, ou haja dúvidas acerca de alguma informação. Então, olha só, Jaimes Barreiros Neto traz para nós algumas formas de resolver conflitos, no caso de haver, por exemplo, impugnação à identidade do eleitor. Então, veja, havendo impugnação à identidade do eleitor, o presidente da mesa receptora poderá exigir do mesmo a apresentação de outros documentos. Nós já sabemos, nós não precisamos votar com, não é mais obrigatório votar com o título de eleitor. Tendo outro documento com foto, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou acerca disso antes mesmo das eleições de 2010, né? Além daqueles já previstos na legislação, bem como interrogá-lo acerca dos dados constantes do título eleitoral. Se ainda persistir a dúvida, o presidente da mesa receptora poderá confrontar a assinatura do título com a assinatura firmada pelo eleitor na sua presença. Mantida ainda a impugnação, o presidente da mesa receptora deverá convocar o juiz eleitoral para dirimir o conflito,
né? Então, o que a gente precisa entender? Que só adotada a urna eletrônica, somente poderão votar nas sessões eleitorais se o nome estiver na folha de votação. Olha como que tem isso sido cobrado nos concursos. Essa é uma questão de 2010, TRE Rio Grande do Sul, cobrada pela Banca Fundação Carlos Chagas, que adora tratar sobre o sistema eletrônico de votação. A questão diz assim: a respeito do sistema eletrônico de votação e totalização dos votos, é correto afirmar, letra A, os candidatos a deputado estadual poderão votar em qualquer seção do estado em que sejam eleitores. Está falso, porque nós já vimos que as hipóteses previstas no artigo 145 do Código caíram por terra. B. O presidente da República poderá votar em qualquer seção eleitoral do país. Falso. Letra C. Os governadores de estado nas eleições municipais poderão votar em qualquer seção do município em que sejam eleitores. Falso também. D. O presidente, mesários, secretários e suplentes poderão votar perante as mesas em que servirem. Falso. E com certeza a letra E, com base no que nós vimos na resolução 20686 de 2000 do TSE. Nas sessões em que for adotada a urna eletrônica, somente poderão votar os eleitores cujos nomes estiverem na folha de votação. Sendo assim, letra E será o gabarito. Então você não pode mais esquecer disso. O voto em separado caiu por terra. Tá? Considere o que nós estamos vendo. Nas sessões em que for adotada a urna eletrônica, somente poderão votar os eleitores cujos nomes estiverem na folha de votação. Tá certo? Um grande abraço para vocês, bons estudos e a gente se vê no próximo Minuto Eleitoral. Tchau, tchau.